Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, que Deus abençoe você, sua família, sua casa sempre, seu amigo de sempre, Gilvan Gomes, fazendo mais um vídeo no nosso canal para expor e meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Queridos, sexta-feira nós fomos surpreendidos com a notícia bombástica e histórica de que Israel e os Emirados Árabes haviam firmado um acordo de paz em relações diplomáticas. E esse acordo ele é inédito. Ele nunca aconteceu na história com os Emirados Árabes. Eles firmaram este acordo. E segundo, óbvio, houve uma grande jogada política por trás disso, tanto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quanto do presidente Donald Trump, que tem a sua popularidade muito manchada e que vai ter eleições agora em novembro, e ele conseguiu esse ato histórico, que inclusive Barack Obama tentou e não conseguiu. Ele conseguiu firmar esse acordo, sendo que esse acordo foi elaborado pelo seu genro, Jared, que é um judeu, genro de Donald Trump, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas o que tem a ver esse acordo? O que isso afeta na vida da gente, ou pode afetar na vida da gente? Após esse acordo, levantou-se a tese de uma profecia bíblica de que Israel e os muçulmanos, ou os outros povos do Oriente, iriam firmar acordo. E quem iria firmar esse acordo seria o anticristo, seria aquele que iria chefiar esse acordo de Israel e os muçulmanos. Isso aí é o projeto número 1 do anticristo, é firmar esse acordo. Porque os árabes e Israel, eles não conseguem viver em paz. Eles vivem em guerra desde os primórdios da história. Os árabes são descendentes de Ismael. Os israelitas são descendentes de Isaac. E os árabes, que são descendentes de Ismael, para quem não sabe, foi um filho que Abraão, pai de Isaac, ou pai da fé, Abraão, como era avançado de idade, e sua mulher também, sua mulher Sara, eles não tinham filho. Ele então dormiu com a serva de Sara, por nome de Agar. E a Agar, ela concebeu e teve um filho de Abraão, chamado Ismael. E Deus prometeu a Abraão que iria dar um filho de Sara, e deu, que foi Isaac. Isaac gerou com 99 anos, quando Abraão recebeu a promessa. Com 100 anos Abraão foi pai de Isaac, e Sara tinha 90 quando concebeu a Isaac. Então Isaac cresceu sendo o filho da promessa. A promessa de Deus passou para Isaac, a descendência, e Ismael seguiu o caminho para o Egito, junto com a sua mãe. E ali Ismael formou a sua família, formou o seu povo, que são os ismaelitas, e eles são os que ocuparam a região do Oriente. Os árabes, os muçulmanos, eles são descendentes de Ismael, enquanto Israel é descendente de Isaac. Daí leva-se essa tensão, essa briga por conta da terra, porque os ismaelitas, os muçulmanos, eles dizem que a terra de Israel pertence a eles, pois Ismael é o primogênito. E o povo de Israel fala que não, que eles são filhos da promessa. Isso é desde muito tempo que essas guerras acontecem, ok? Mas, e o que isso tem a ver? O anticristo será o fiador de um acordo de paz entre muçulmanos e israelitas, e esse acordo de paz trará uma sensação de segurança ao mundo.
Ele então começará a governar o mundo, dá-se início a um período de 7 anos com o governo do anticristo chamado de Grande Tribulação, ok? E essa grande tribulação que Jesus fala na Bíblia será um momento em que, de 7 anos, como eu falei, é um momento em que Deus irá castigar a humanidade e o anticristo que irá governar a humanidade será o escolhido pela humanidade para os representar, para os governar. O anticristo vai governar com mão de ferro. O anticristo vai oprimir. É uma tribulação que nunca houve igual. Tá, mas, ok, esse período vai começar e existe algum escape para isso? Então, Jesus Cristo falou no livro de João, capítulo 14, que ele iria para o Pai, ele iria morrer, depois ressuscitar e iria subir para o Pai mora no céu, o Pai é o Senhor, está em todo lugar, mas o trono da sua habitação é o céu. Jesus iria para o Pai e ele falou para os discípulos, eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então não tenham medo no seu coração. Jesus falou no capítulo 14 de João, ok? E então Jesus virá buscar um povo. E quem que é esse povo? Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ok? Todo aquele que recebeu o sacrifício da cruz, todo aquele que receber a salvação de Jesus, esse receberá de graça a salvação, pois o preço da salvação nós nunca conseguiremos pagar. Eu falei isso em alguns outros vídeos atrás, você pode conferir depois no nosso canal. Mas, enfim, e quando que esse arrebatamento vai acontecer? Quando que esse arrebatamento vai acontecer? Pode acontecer quando? Existe data? Não, não existe data. Não sabemos o dia e nem a hora que Jesus irá irá voltar para buscar o seu povo. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Só Deus que está no céu. E como que irá acontecer isso? Esse termo arrebatamento, ele vem do livro de 2 Tessalonicenses, quando Paulo enviou uma carta a uma igreja de uma cidade chamada Tessalônica, que esperava Jesus voltar a todo momento e que eles se desfaziam de tudo, viviam como se não fosse existir o amanhã, aliás, viviam como se não fosse existir a próxima hora. Isso era bom em partes e deu problema em outros, porque esqueceram das famílias e de muitas coisas. Aí Paulo precisou escrever uma carta para eles explicando, calma irmãos, não é assim, não significa que Jesus irá voltar exclusivamente amanhã, pode ter mais tempo do que isso, como de fato teve, já passaram-se 2000 anos, ou pouco mais de 2000 anos. Mas Paulo explica para eles e Paulo fala, calma, isso não vai acontecer antes que se revele o filho do iníquo, ou seja, o anticristo, o homem sem lei. E Paulo também disse, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, com Cristo, a encontrarmos com ele nas nuvens. E ali reinaremos com ele, viveremos com ele. Enfim, e esse termo arrebatados dá-se a origem o termo arrebatamento, que significa tomado com força, ou tomado à força, de súbito, ou de forma repentina, de forma muito rápida, esse termo arrebatamento. Assim como num piscar de olhos, como num relâmpago, Jesus voltará, está lá em Apocalipse, se eu não estou enganado. E quando que isso vai acontecer? Não estou falando de dia, falo no período. Que período é esse? Existem 3 teses sobre quando acontecerá a vinda de Jesus. A primeira tese é a tese dos pré-tribulacionistas, ou aqueles que acreditam que Jesus voltará
antes que comece a grande tribulação. Essa tribulação que eu já expliquei, ela vai começar a partir do momento que foi instituído um único governo no mundo. Não haverá mais governos em países, e sim um único governo mundial com um único líder, um único presidente ou rei. Mas eu acredito que será presidente, com uma espécie de democracia fajuta. E esse único governo, quando começar, dá-se-á início à grande tribulação, aonde o anticristo irá governar, e os irmãos pré-tribulacionistas acreditam que Jesus irá voltar nesse período, antes que comece a grande tribulação, um pouco depois que o anticristo surgir. O anticristo ele não vai surgir hoje e governar amanhã, ele vai surgir, tornar-se conhecido no mundo. O mundo vai o receber e o mundo vai o aclamar o seu líder, o seu representante. Esse povo, a Bíblia fala que João viu duas bestas, uma que emerge da terra e outra que emerge do mar. E o anticristo representa essa besta que emerge do mar, que significa povos. Mar são povos, são gentes. Então as pessoas irão escolher esse líder, esse homem, para governar sobre a terra. Obviamente todos eles enganados, pois será um homem muito enganador, que irá enganar as nações, seduzir as nações. E, enfim, os irmãos pré-tribulacionistas acreditam que Jesus volta nesse período, leva o seu povo e os livra desse período de grande tribulação, não permite que o anticristo toque neles. A segunda tese é a tese dos midi ou mesotribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus volta ou depois, ou no meio, na metade da grande tribulação. Depois do começo, deixa eu explicar. Depois do começo até a metade da grande tribulação. Os midi ou mesotribulacionistas acreditam que Jesus volta em um desses períodos. Pois eles acreditam, pois eles se baseiam na tese de que Jesus só voltará após o soar da última trombeta. E como Paulo falou que o anticristo precisa ser revelado, acreditando eles que o anticristo iria se revelar na grande tribulação. E então, nesse período de tempo, o anticristo começaria a governar, a igreja que ficasse aqui na terra iria reconhecer, iria identificá-lo. Todos aqueles que lessem as escrituras iriam interpretar, iriam denunciar o governo do anticristo, falar para a pessoa não aceitar o seu estilo de governo. Então essas pessoas iriam se revoltar contra a igreja iria sofrer, pagar um preço, e nesse preço que iria pagar, até mais ou menos metade da grande tribulação, Jesus voltaria para buscar o seu povo após o soar da última trombeta, se baseando também no texto que diz que Deus livrará o seu povo da ira, da cólera de Deus. Enfim, e então os irmãos midi ou mesotribulacionistas acreditam que Jesus volta ou depois do começo ou até a metade da grande tribulação. E existe a terceira tese, que é a tese dos pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas acreditam que Jesus só volta depois e que não haverá um arrebatamento para o céu em si, e que o arrebatamento que a Bíblia relata será um arrebatamento onde encontraremos com Cristo nas nuvens para ser julgado no trono branco, que segundo a tese é o mesmo tribunal de Cristo, onde nós acreditamos, nós pré-tribulacionistas acreditamos que o tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento e não será um tribunal para salvação, e sim para recompensas por obras que Jesus tenha se agradado. Mas, enfim, e a tese acredita que após o trono branco, Jesus governará 1000 anos e a igreja governará com ele. E assim, depois ele iria, ao final desses 1000 anos, ele ia derrotar Satanás. E então
vai restaurar e vai fazer um novo céu e uma nova terra para nós morarmos. Então, essa é a tese dos pós-tribulacionistas, que a igreja passará por todo o período de grande tribulação, passará pelo governo do anticristo, serão perseguidos, serão mortos, e após isso, Jesus volta e busca o seu povo. Louvado seja Deus. Eu não sei quanto tempo de vídeo tem aqui, eu não queria que o vídeo ficasse longo, mas é porque é um estudo muito, mas muito interessante e muito importante. Como que eu acho que isso está acontecendo? Que a grande tribulação vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida, e acredito que vai acontecer muito em breve, pelos sinais que estão acontecendo. E que sinais são esses? Nós vemos um mundo se voltando cada vez mais a uma única ordem. Por exemplo, existem as reuniões diplomáticas dos países, como o G20, também tem ali planos e mais planos na escala mundial para governos e relações exteriores, enfim, também criações de futuras moedas que serão uma moeda única. No governo do anticristo, uma única moeda é a que vai valer, ninguém vai comprar nem vender se não for com a moeda do anticristo, que terá o nome do seu nome, o número do seu nome, enfim, e ela será colocada na mão direita ou na testa. As pessoas estão analisando a ideia do V-chip, do V-chip que tem, que estão implantando na mão direita ou na testa. Aí eles estão falando que pode ser que seja já a marca da besta. Enfim, por que eu acredito? Porque todos esses sinais vêm acontecendo, volta de vulcões e erupções, terremotos, maremotos, furacões, mas isso sempre teve, sim, mas não com uma escala tão alarmante. Luas de sangue, tantas coisas, guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra irmão, isso são sinais. E agora nós temos esse acordo. Esse acordo não significa que ele seja o acordo principal, mas ele é o início, eu posso até afirmar isso. Ele é o início desse acordo do anticristo. Porque é uma nação importante, os árabes são um grupo, então ele começa devagar. Gente, Satanás, o anticristo, eles não fazem as coisas do dia para a noite, é muito devagar, com muita cautela, para fazer com que as pessoas se acostumem com a ideia e aceitem a ideia. Se você fala para uma pessoa hoje em dia, você vai ter que colocar um chip ou uma marca na sua mão direita para você comprar ou vender, ninguém vai colocar. Mas o que eles fazem? Eles vão lá e fazem uma propaganda bonita. Passa o tempo e com muita cautela eles conseguem convencer as pessoas. Então eu acredito que está muito próximo, acredito que Jesus volta, mas muito em breve. Eu particularmente sou pré-tribulacionista, acredito que Jesus volta antes da grande tribulação, mas acredito que Jesus volta após o anticristo ser revelado, que não necessariamente será no início ou dentro da grande tribulação, dentro do seu governo. Nós podemos ver, identificar quem tem conhecimento, e então Jesus voltar. Amém? Então que Deus abençoe. Espero que esse pequeno relato, esse pequeno estudo resumido, eu tentei resumir o máximo por conta do tempo, ele ajude você a entender essa questão da volta de Jesus, do arrebatamento e da grande tribulação. Amém? Esse pequeno seminário escatológico. Deus abençoe. Perdoe se eu me atrapalhei em alguma coisa, é porque eu estou tentando resumir aqui, eu não peguei nem livro nem nada para ler, para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.